Primeiro ano, Língua Portuguesa, página 13. Atividade 1. Parlendas para relembrar o alfabeto. Trilha de conhecimentos. Você sabia que a mesma parlenda pode ter versões diferentes? Vamos relembrar duas versões que são muito cantadas para recitar o alfabeto e brincar de pular corda. Vamos praticar, com a ajuda de um responsável ou familiar. Recite as parlendas e complete os 2 quadros com o alfabeto. Suco gelado, cabelo arrepiado. Qual é a letra do seu namorado? Suco ou limonada? Pizza ou salada? Qual é a letra da sua namorada? Tabela transformada em texto. 2 quadros com 4 linhas e 7 colunas para serem preenchidas com o alfabeto. São eles. No primeiro quadro temos a letra A, seguidos por 5 quadradinhos vazios. A letra G, seguidos por 3 quadradinhos vazios. A letra K, seguidos por 1 quadradinho vazio. A letra M, seguido por 2 quadradinhos vazios. A letra P, seguidos por 2 quadradinhos vazios. A letra S, seguidos por 2 quadradinhos vazios. A letra V, seguidos por 3 quadradinhos vazios e a letra Z. No segundo quadro temos 1 quadradinho vazio. A letra B, seguido por 3 quadradinhos vazios. A letra F, seguido por 1 quadradinho vazio. A letra H, seguido por 2 quadradinhos vazios. A letra K, seguidos por 2 quadradinhos vazios. A letra N, seguido por 1 quadradinho vazio. A letra P, seguido por 1 quadradinho vazio. A letra R, seguido por 3 quadradinhos vazios. A letra V, seguido por 1 quadradinho vazio. A letra X, seguido por 2 quadradinhos vazios. Primeiro ano, Língua Portuguesa, página 14. Atividade 2. Nome próprio. Trilha de conhecimentos. O nosso nome é uma das coisas mais importantes que temos. Muitas vezes, antes de a criança nascer, ele já foi escolhido. Vamos conversar um pouquinho sobre o seu nome. Vamos praticar. A criança precisará da ajuda de um familiar ou responsável para realizar essa atividade. Hora de conversar. Responda oralmente as questões a seguir. Nessa parte não é necessário escrever. Seu nome tem algum significado? Você conhece outras pessoas que tenham o mesmo nome que o seu? Conhece o nome de todas as pessoas que moram com você? Agora que já conversou sobre os nomes próprios, é hora de escrever. Recorte as letras móveis que estão no final do livro nas páginas 185 e 187. Organize-as em ordem alfabética. Escreva seu nome e de algumas pessoas que moram com você, utilizando as letras que você recortou. Primeiro ano, Língua Portuguesa, página 15. Hora de revisar. Depois que escreveu com as letras móveis, leia as palavras e verifique se precisa acrescentar, tirar ou alterar alguma letra. Registre a escrita revisada no quadro a seguir. Não se esqueça de guardar suas letras móveis em um saquinho ou em um envelope, que você pode fazer com uma folha de sulfite reutilizada, para usá-las em outras atividades. Atividade 3. 2. Feijão com arroz. Trilha de conhecimentos. Você sabia que arroz e feijão é considerado um prato típico da culinária brasileira? Toda pessoa que cozinha tem um segredinho para deixar esse prato mais saboroso. Vamos descobrir esse segredo. Vamos praticar. Quando alguém da sua família ou que more com você preparar o arroz, observe quais ingredientes serão utilizados. Primeiro ano, Língua Portuguesa, página 16. Após conhecer todos os ingredientes utilizados para o preparo do arroz, peça ajuda de um familiar ou responsável para ler as palavras do quadro a seguir e pinte somente os ingredientes que foram utilizados. Imagem: temos um quadro de palavras com 3 linhas e 4 colunas e, dentre essas palavras, os ingredientes utilizados no preparo do arroz. Primeira linha: pimenta, sal, batata, tomate. Segunda linha: alho, salsinha, arroz, água. E terceira linha: cebola, repolho, óleo, coentro. Fim da imagem. Descrição da imagem:
A imagem em detalhe apresenta uma mesa de madeira clara vista de cima e nela encontra-se um recipiente de acrílico vermelho cheio de arroz cozido sobre um jogo americano marrom, com uma colher de madeira do lado direito. Fim da imagem. C. Agora escreva o nome da pessoa que preparou o arroz. Atividade 4. 3. 4. Feijão no prato. Trilha de conhecimentos. Você sabia que existem vários tipos de feijão? No Brasil, os mais comuns são carioquinha, preto, branco, rosado, fradinho e de corda. Em São Paulo, o feijão mais utilizado para comer com arroz é o carioquinha. Vamos praticar. Vamos observar o preparo do feijão. Quando alguém da sua família ou que more com você preparar o feijão, fique atento e observe quais ingredientes serão utilizados. Depois escreva-os no quadro a seguir. Primeiro ano. Língua portuguesa. Página 17. Ingredientes. Imagem. Temos uma imagem em detalhe de uma panela escura cheia de feijão cozido. Fim da imagem. B. Agora que você já conhece os ingredientes, converse com quem preparou o arroz e feijão e descubra o seu segredo para deixar essa comida mais saborosa. Escreva a resposta nas linhas a seguir. Atividade 5. Brincadeiras com comidas. Trilha de conhecimentos. Parlendas são textos formados pela combinação de palavras que podem virar uma grande brincadeira. Vamos praticar. Faça a leitura desta parlenda, acompanhando com os dedinhos conforme você for recitando. Primeiro ano. Língua portuguesa. Página 18. 1, 2. Feijão com arroz. 3, 4. Feijão no prato. 5. 6. Falar em inglês. 7, 8. Comer biscoito. 9, 10. Comer pastéis. B. Circule no texto o nome das figuras. Imagens. Temos uma sequência de 5 imagens. Da esquerda para a direita, a primeira imagem, em detalhe, retrata um prato vermelho cheio de arroz cozido guarnecido com um raminho de salsinha e tendo uma colher de madeira ao lado. A segunda imagem em detalhe apresenta um prato de louça branca vazio. A terceira imagem em detalhe apresenta um prato cheio de biscoitos redondos de polvilho. A quarta imagem em detalhe mostra uma porção de feijões crus sobre uma mesa, e a última imagem é a representação do número 8. Fim das imagens. Atividade 6. Receita ilustrada. Trilha de conhecimentos. Gosta de frutas? Vamos agora preparar uma vitamina de frutas. Primeiro ano. Língua portuguesa. Página 19. Vamos praticar. Com a ajuda de um adulto familiar ou responsável, leia a receita a seguir. Imagem. Temos a imagem em detalhe dos ingredientes de uma receita de vitamina de frutas: pencas de bananas, maçã, meio mamão papaya cortado ao meio, copo cheio de leite, e um recipiente com açúcar e uma colher. De cima para baixo, os ingredientes são: 2 bananas grandes, uma maçã, meio mamão papaya, um copo de leite, uma colher de açúcar. Ao lado direito, modo de fazer: lave a maçã e corte em pedaços. Descasque as bananas e corte em pedaços. Retire as sementes do mamão e corte em pedaços. Coloque as frutas no copo do liquidificador. Acrescente o leite e o açúcar. Coloque a tampa no copo do liquidificador, e bata até misturar bem todos os ingredientes. Fim da imagem. Vamos agora reescrever os ingredientes da receita substituindo as imagens pelo nome. Ingredientes: 2 bananas grandes, uma, meio, uma. Primeiro ano. Língua portuguesa. Página 20. B. Escreva qual é a fruta que você mais gosta nas vitaminas. Atividade 7. Brincando de adivinhas. Trilha de conhecimentos. Vamos brincar de adivinhas. Esses textos normalmente começam com o que é, têm respostas engraçadas e fazem parte das brincadeiras populares. Vamos praticar. Leia as adivinhas e tente descobrir as respostas. Escreva a resposta de cada adivinha com as letras móveis que você recortou. Depois, leia as palavras que escreveu e registre a resposta. Você pode decorar essas adivinhas e brincar com as pessoas que você gosta. Mas se achar difícil, peça ajuda de um familiar ou responsável. Combinado? Imagens. O que é?
O que é? Posso ser verde, mas não sou alface. Venho de um cacho, mas não sou banana. Quem eu sou? Imagem, um cacho de uvas verdes, do tipo Itália. Fim da imagem. Primeiro ano, língua portuguesa, página 21. Imagens, uma porção de cabeças de alho e mais abaixo, diversas espigas de milho verde. O que é? O que é? Tem cabeça, tem dente e não tem barba. Não é bicho e também não é gente. O que é? O que é? Tem barba e não é bode. Tem muitos dentes, mas não morde. Quem é ele? Para saber mais sobre adivinhas, você pode acessar o QR Code ao lado e descobrir muito mais sobre esses textos divertidos. Vídeo, primeiro ano, EFKNSP, língua portuguesa, adivinhas. Disponível em https://youtube.b/7xl, maiúsculo, FJ, maiúsculo, 1K1B, maiúsculo, C, maiúsculo, M, maiúsculo. Acesso em 8 de junho de 2020. Atividade 8. Ajudando os amigos. Trilha de conhecimentos. Durante o dia, temos muitas atividades que nos ajudam a viver bem melhor. Porém, muitas vezes, temos que ajudar uns aos outros, como podemos observar na fábula O Leão e o Ratinho. Primeiro ano, língua portuguesa, página 22. Vamos praticar. A. Peça ajuda de um familiar ou responsável para ler a fábula para você. B. Reconte a história lembrando o máximo possível dos detalhes. Depois, se puder, grave o seu reconto e envie para algum amigo ou familiar. Bom reconto. O Leão e o Ratinho. Esopo. Imagem. Uma gravura colorida representando um leão tendo um ratinho à sua frente. Fim da imagem. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia, espichado à sombra de uma boa árvore. Vieram uns ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguia se soltar, e o ratinho com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Uma boa ação ganha outra. Atividade 9. Cuidados com a casa. Trilha de conhecimentos. A higiene é fundamental para manter o ambiente da nossa casa saudável. Assim é possível evitar o contágio e a proliferação de várias doenças, inclusive da Covid-19, que tem sido uma das nossas maiores preocupações. Primeiro ano, língua portuguesa, página 23. Vamos praticar. A. Assinale com um X somente os produtos que podem ser utilizados para limpar a casa. Tabela transformada em texto: gelatina, feijão, álcool em gel, detergente, salada, cebola, arroz, alho, água sanitária, sabão. Atividade 10. Cuidados com o corpo. Trilha de conhecimentos. Precisamos cuidar da limpeza do nosso corpo. Na hora do banho, utilizamos vários objetos para ficarmos limpos, cheirosos e arrumados. Peça ajuda de um familiar ou responsável sempre que achar que a atividade está difícil. Combinado? Vamos praticar. Escreva o nome e desenhe, a seguir, os objetos que podem ser utilizados para a higiene do corpo. Primeiro ano, língua portuguesa, página 24. Atividade 11. Lavar as mãos para prevenir-se. Trilha de conhecimentos. O novo coronavírus chegou no Brasil em fevereiro de 2020. Esse vírus causa a doença respiratória chamada Covid-19. Ela tem causado a morte de milhares de pessoas em todo o planeta. Para evitar a contaminação, alguns procedimentos precisam ser adotados, dentre eles lavar as mãos corretamente. Vamos praticar. Peça a ajuda de algum familiar ou responsável para fazer essa atividade. Leia atentamente o cartaz a seguir. Imagem. Temos um cartaz com fundo azul no qual se lê o título: Coronavírus, previna-se. Lave as mãos corretamente, e nele encontram-se 8 gravuras dentro de círculos brancos, com as respectivas legendas numeradas embaixo. Na primeira temos a figura de uma mão e de um recipiente para sabão líquido, com a legenda: molhe as mãos e adicione sabão. Na segunda temos a figura de uma mão com a palma virada para a outra,
com a legenda esfregue uma palma contra a outra. Na terceira, uma mão com a palma virada para baixo com a outra por cima no movimento de esfregar com a legenda lave os dorsos. Na quarta figura vemos duas mãos entrelaçadas em movimento com os dizeres esfregue entre os dedos. Na quinta figura, a mão esquerda segura o polegar da direita e apresenta os dizeres esfregue os polegares. Na sexta figura temos uma mão com a palma para cima e a outra passando as unhas sobre ela com a legenda esfregue as unhas na palma da outra mão. Na sétima figura, uma mão esfrega o punho da outra e tem a seguinte legenda, lave os punhos. E na oitava e última figura, de duas mãos com uma toalha entre elas com a legenda enxague e seque bem. Na parte inferior do cartaz temos o brasão da cidade de São Paulo. Fim da imagem. Primeiro ano, língua portuguesa, página 25. Observe o cartaz e faça um X na resposta correta. A palavra coronavírus é o assunto principal desse texto e aparece em destaque porque o ilustrador gosta muito da cor branca. O ilustrador quer deixar mais bonito. O ilustrador quer chamar a atenção do leitor. B. Qual a mensagem principal do cartaz? Lavar as mãos rápido para não pegar coronavírus. Lavar as mãos corretamente para prevenir cáries. Lavar as mãos corretamente para prevenir o coronavírus. C. O que as ilustrações dentro dos círculos indicam? Procedimentos para lavar as mãos corretamente. Que as pessoas podem escolher apenas 3 opções para lavar as mãos corretamente. Os passos que devem ser seguidos somente pelos adultos para lavar as mãos corretamente. As fake news sobre o coronavírus têm invadido as redes sociais. Para manter-se atualizado e obter informações corretas sobre a pandemia, utilize sempre sites confiáveis e dê preferência aos de órgãos oficiais. Para mais informações, você pode acessar o QR Code, disponível em https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saúde-vigilância, em saúde/doenças, agravos/coronavírus/index.php, ponto de interrogação, p, sinal de igual, 2, 9, 1, 7, 3, 0. Primeiro ano, língua portuguesa, página 26. Atividade, 12. Quarenteninhas. Trilha de conhecimentos. Durante esse período de pandemia do coronavírus, o escritor José Roberto Toreiro publicou vários textos a respeito dessa temática em suas redes sociais. Vamos conhecer um deles? Vamos praticar. Se precisar, peça ajuda a um familiar ou responsável para fazer essa atividade. Leia o texto a seguir. Quarenteninhas 15. José Roberto Toreiro. O gato de Lucas trouxe um beija-flor na boca. O pai pensou em jogar o passarinho no lixo, mas Lucas viu que ele ainda estava respirando e pediu para cuidar do bichinho. Colocou numa gaiola vazia que a mãe usava de enfeite, deu-lhe água, carinho e o nome de Beijoca. No final do dia, Beijoca começou a bater asas. Parece que você ganhou um amigo para a quarentena, disse o pai. Passarinho pega Covid? Lucas perguntou. Não, não pega. Então é melhor soltar ele. Ficar trancado é muito chato. Lucas abriu a gaiola e o beija-flor saiu voando. Antes de sumir de vez, virou-se e mandou uma beijoca de despedida. Imagem. A ilustração apresenta em detalhe a imagem de um homem negro de óculos de armação vermelha, olhos negros, barba e bigode pretos, com os cabelos estilo Rastafari ligeiramente compridos, camiseta polo rosa e um menino negro, olhos negros, camiseta azul claro, ambos diante de uma gaiola aberta da qual sai um beija-flor azul. Perto do bico do passarinho tem o desenho de 2 corações vermelhos de tamanhos diferentes. Eles se encontram dentro de um apartamento na cidade. Pela janela aberta podem-se ver alguns edifícios. Fim da imagem. #quarenteninhas. Primeiro ano, língua portuguesa, página 27. Hora da conversa. Você gostou do texto? Você tem ou teve algum bichinho de estimação? Qual o nome dele? B. Após a leitura do texto, responda às questões a seguir colocando um X na resposta correta.
Quem estava muito machucado, mas ainda respirava. 1. Lucas. 2. Gato. 3. Passarinho. Quem era carinhoso e gostava de animais. 1. Lucas. 2. Beijoca. 3. Passarinho. Quem gostava de enfeitar a casa. 1. Beijoca. 2. Gato. 3. Mãe. Sabia que as imagens ajudam a construir sentidos no texto? A ilustração que acompanha essa história foi produzida especialmente para este material por um jovem chamado Cauê Matias. Para conhecer mais sobre o seu trabalho, peça auxílio de um adulto e acesse, através do QR Code, o portfólio de suas ilustrações. Você também pode encontrá-lo nas redes sociais por @cauematia. Primeiro ano, língua portuguesa, página 28, atividade 13. Ler para saber mais. Trilha de conhecimentos. Estamos vivendo um momento único e delicado e, por isso, é importante que estejamos informados para enfrentar o surto de Covid-19. Precisamos estar atentos aos sintomas e respeitar as medidas de proteção. A seguir, temos um folheto com algumas orientações sobre essa doença. Vamos praticar. Com a ajuda de um familiar ou responsável, leia atentamente o folheto a seguir. Imagem. Arte. Campanha com o título: Orientações sobre o Covid-19, novo coronavírus sobre um fundo azul escuro. Está dividido em 3 partes. A primeira explica o que é e apresenta várias imagens do vírus em vermelho num fundo lilás, e a segunda explica quais são os sintomas e apresenta a imagem de 3 círculos brancos num fundo azul claro com o sinal de mais entre eles. No primeiro círculo tem-se a figura de um termômetro e a palavra febre embaixo. No segundo a figura de um pulmão e as palavras tosse, dificuldade de respirar. No terceiro a figura de 2 mãos se tocando, sendo que uma delas está colorida de vermelho, com os dizeres contato com caso suspeito para coronavírus, e a terceira parte do folheto explica o que se deve fazer e apresenta 5 imagens em detalhe dentro de círculos brancos num fundo ocre. No primeiro temos uma pessoa tampando nariz e boca com um lenço e a legenda embaixo: cubra sempre o nariz e a boca ao tossir e ao espirrar. No segundo temos uma caixa de lenço de papel com a legenda: utilize lenços descartáveis, jogue-os no lixo após uso. No terceiro temos 2 mãos com sabão, em movimento de se lavar e a legenda: lave as mãos frequentemente com água e sabão. No quarto temos o desenho de um nariz e a legenda: evite tocar olhos, nariz e boca. No quinto temos uma escova de dente e a legenda: não compartilhe objetos de uso pessoal. No sexto e último temos uma multidão de pessoas e a legenda: evite aglomerações e ir ao trabalho, escola. Na parte inferior do folheto, num fundo azul escuro, estão diversos símbolos, entre eles o da cidade de São Paulo. Fim da imagem. Primeiro ano, língua portuguesa, página 29. A. O folheto possui orientações sobre qual doença: 1. Sarampo. 2. Dengue. 3. Covid-19. B. De acordo com o folheto, assinale com um X os principais sintomas para identificar a Covid-19. 1. Tosse. 2. Febre. 3. Sono. C. Podemos contribuir com mais uma dica para as medidas de prevenção. Observe a imagem a seguir e escolha a legenda que você considera a mais apropriada. Imagem. Desenho: 4 crianças em plano médio, sendo 3 meninos e uma menina, utilizando máscara de proteção facial. Fundo azul. Fim da imagem. 1. Ao sair, use cachecol. 2. Ao sair, use luvas. 3. Se precisar sair, use máscara. O uso de máscaras é recomendado para todos, mas elas não substituem o isolamento social. Por isso, os cuidados com a higiene devem continuar. Mantenha as mãos sempre limpas, não compartilhe objetos pessoais, evite aglomerações e horários de pico. Assista ao vídeo Máscara Salva Vidas pelo QR Code e saiba mais em https://www.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/saúde/vigilância, saúde/doenças, e_agravos/coronavírus/index.php, p,
sinal de igual, 2, 9, 1, 7, 3. Primeiro ano, língua portuguesa, página 30, atividade 14, memórias, trilha de conhecimentos. Todo mundo tem alguma história para contar, não é mesmo? Elas podem ser alegres, tristes, assustadoras ou até mesmo engraçadas. As memórias estão relacionadas às lembranças dos fatos que vivemos ao longo do tempo. Imagem, fotografia. A imagem em detalhe apresenta um homem, de perfil, usando óculos, com uma fotografia antiga nas mãos e muitas outras dispostas sobre uma mesa. Fim da imagem. Vamos praticar. A. Escolha algum familiar ou responsável e compartilhem histórias de vivências que vocês gostariam de relembrar. Conte uma sua e escute com atenção o que tem para lhe contar. Não se esqueça de que, além de contar a sua história pessoal, é muito importante ouvir a história do seu familiar ou responsável. B. Faça uma ilustração das memórias compartilhadas e conversem sobre o que foi desenhado. C. Agora, escreva o nome de quem participou dessa conversa com você. Primeiro ano, língua portuguesa, página 31, atividade 15, fotografias e legendas, trilha de conhecimentos. Você gosta de fotografias? As fotos são carregadas de memórias e podem trazer histórias interessantes e curiosas. Algumas são acompanhadas de textos curtos, as legendas. Elas têm a finalidade de descrever uma representação da imagem. Vamos conhecer o que esses pequenos textos nos dizem. Vamos praticar. A. Junto com um familiar ou responsável, observe as fotos a seguir e faça a leitura das legendas. Imagens. Duas fotografias coloridas com legenda. A primeira, em plano geral, apresenta um grupo de 4 pessoas sentadas sobre um tapete fazendo piquenique. São eles: uma mulher negra, jovem, cabelos crespos, vestindo uma camiseta clara e uma saia na cor laranja, está com a boca aberta esperando a fruta oferecida pela menina. Uma menina de camiseta rosa e short azul, braço direito esticado levando a fruta até a boca da mulher. Outra menina, usando camiseta amarela e short azul, sorri. Um homem branco, jovem, de camisa quadriculada azul e calça de sarja marrom, observa a cena alegremente. Frutas e sucos espalhados entre eles. Ao fundo, parque arborizado. Abaixo a legenda, dia de piquenique e diversão. A segunda fotografia apresenta uma sala em plano geral. Uma menina, cabelos cheios e encaracolados, sentada confortavelmente no sofá, com as pernas esticadas e pés cruzados. Lê um livro. Ao fundo, janela com a cortina semiaberta. Tem a seguinte legenda: hora da história. Fim das imagens. B. Agora, escolha a legenda mais adequada para cada foto, marcando-a com um X. Imagens, 2 fotografias coloridas de animais. Na primeira, em plano geral, temos um fundo claro no qual se destacam 2 cães de pequeno porte, um menor, preto, da raça Pinscher e outro, um pouco maior, pelagem clara, da raça Chihuahua. Ambos estão com toucas de pompom, coloridas. Fim das imagens. 1. Cães prontos para o inverno. 2. Cães andando de patins. 3. Cães tomando sol. Primeiro ano, língua portuguesa, página 32. Imagem. A segunda fotografia, em detalhe, apresenta a cabeça de um gato branco, deitado sobre uma poltrona, tendo uma das patas sobre o focinho e os olhos. Fim das imagens. 1. Gatinho sorrindo no quintal. 2. Gatinho comendo no banheiro. 3. Gatinho dormindo no sofá. Atividade 16. Criando legendas. Trilha de conhecimentos. Legendas são pequenos textos que descrevem o que a imagem representa. Algumas imagens podem vir acompanhadas de legendas engraçadas. Veja 2 exemplos. Imagens. Fotografia, 2 imagens com legendas. A primeira, com a legenda "Não conte meu segredo para ninguém", em plano geral, apresenta uma menina e uma ovelha num lugar gramado. A garota com idade aproximada de 6 anos, pele clara, cabelos castanhos e trançados, está sentada sobre uma almofada, com o queixo apoiado nos joelhos e segurando as 2 pernas. Usa vestido azul e tênis. Sorri.
Ao seu lado, uma ovelha com pelagem cinzenta, patas e orelhas brancas, focinho próximo à orelha da menina. A segunda imagem, com a legenda que hora será o rango, em detalhe, apresenta 5 filhotes de cães, de raças variadas, todos olhando fixamente para frente e 2 deles com suas línguas para fora, num fundo azul claro. Fim das imagens. Vamos praticar. Você também pode. Observe as imagens a seguir e escreva uma legenda para cada uma. Se precisar, peça ajuda para um familiar ou responsável. Não se esqueça de ler o que escreveu e ajustar se necessário. Primeiro ano, língua portuguesa, página 33. Imagens. 2 fotografias coloridas de animais. A primeira, em detalhe, apresenta 2 gatos. O da esquerda é menor, cor cinza com branco e está de perfil com a cabeça levemente abaixada. O gato da direita é maior, rajado de preto, também de perfil e encontra-se com a pata direita sobre a cabeça do outro gatinho. A segunda imagem, em plano geral, apresenta 2 filhotes de cachorro. O cãozinho do lado esquerdo, de pelagem marrom escura, se encontra apoiado e descansando em uma grande mexerica. O cãozinho do lado direito, pelagem mais clara, se encontra atrás da fruta e observa a cena. Eles têm à frente frutas como peras e maçãs, sobre uma toalha de padrão xadrez. Sobre um chão forrado de folhas amarelas e um tronco de árvore ao fundo. Fim das imagens. Atividade 17. Resgatando brincadeiras cantadas. Trilha de conhecimentos. Será que as brincadeiras sempre foram iguais? Algumas brincadeiras tradicionais foram se modificando ao longo do tempo e outras conservaram a forma original. Vamos praticar. Existem também as brincadeiras cantadas, para escolher quem começa uma brincadeira ou para pular corda. Veja alguns exemplos, imagens, fotografias coloridas. Temos 2 imagens em plano geral de crianças brincando. Na primeira imagem temos um grupo de crianças pequenas no parque, formando uma roda. Ao lado da imagem, o texto, Unidunite, salame mingue, um sorvete colorê. O escolhido foi você. Na segunda imagem, temos 2 crianças, um menino e uma menina, brincando com corda. O menino, de uns 6 anos, cabelos pretos e lisos, camiseta colorida e calça jeans, bate a corda, enquanto a menina, de uns 8 anos, cabelos pretos, lisos e compridos, de camiseta e bermuda cor-de-rosa, pula a corda. Ao lado da imagem, o texto, salada, saladinha, bem temperadinha, sal, pimenta, 1, 2, 3. Estão em um lugar descampado, um cachorro ao fundo e, um pouco mais distante, muitas árvores. Fim das imagens. Primeiro ano, língua portuguesa, página 34. A. Pergunte a algum adulto de seu convívio, se ele tem lembrança de uma brincadeira cantada. Cantem juntos, e escreva os versos no quadro abaixo. B. Escreva da melhor forma que você conseguir, o nome de 2 brincadeiras cantadas. Leia o que você escreveu e verifique se precisa acrescentar, tirar, ou alterar alguma letra. Planeje uma rotina e convide as pessoas que moram com você para brincar e relembrar essas memórias. Atividade 18. Brincadeiras populares. Trilha de conhecimentos. As brincadeiras populares são aquelas que passam de geração para geração, sem perder o seu encanto. Pode até ter um nome diferente, dependendo da região do Brasil. Mas o objetivo é o mesmo: divertir-se. Primeiro ano, língua portuguesa, página 35. Vamos praticar. A. Leia a lista de brincadeiras a seguir e marque com X aquelas que você conhece. Se precisar, peça ajuda de algum familiar ou responsável. Passa-anel, estátua, duro ou mole, alerta, polícia e ladrão, mãe da rua, esconde-esconde, vivo ou morto, barra manteiga. B. Escolha uma das brincadeiras que você marcou e preencha o quadro a seguir. Imagem, quadro para completar com a ficha da brincadeira escolhida. Na primeira linha, colocar o nome da brincadeira. Na segunda linha, completar com o número de participantes. Na terceira linha, completar com o material necessário para brincar. E, na quarta linha, completar com o local adequado para a brincadeira. Fim da imagem. C. Agora,
Leia as palavras que escreveu para verificar se precisa acrescentar, tirar ou alterar alguma letra. Primeiro ano, língua portuguesa, página 36. Que tal escolher uma brincadeira que você goste e convidar as pessoas que moram com você para brincar um pouquinho? Atividade 19. Construindo um brinquedo. Trilha de conhecimentos. Vamos construir um brinquedo. Você conhece o bilboquê? Com a ajuda de um familiar ou responsável, leia as instruções e faça o seu próprio brinquedo. Você vai precisar de uma garrafa PET, folhas de papel reutilizável, barbante, papel alumínio ou um pedaço de meia, tesoura. Agora, você vai precisar da ajuda de um adulto para realizar as etapas. Imagens. A primeira imagem apresenta uma garrafa PET sendo cortada com os seguintes dizeres ao lado: um recorte à garrafa PET. Você vai precisar da parte de cima, o gargalo. A segunda imagem apresenta a parte do gargalo da garrafa PET sendo enfeitada com materiais coloridos e tendo ao lado os dizeres: 2. Enfeite seu bilboquê. Primeiro ano, língua portuguesa, página 37. A terceira imagem apresenta uma bola de papel jornal colorida sendo amarrada e com os dizeres ao lado: 3. Faça uma bolinha com o jornal e cubra com o papel alumínio ou com uma meia. A quarta imagem apresenta uma parte de garrafa PET enfeitada sendo amarrada pelo gargalo com barbante e o texto ao lado: 4. Amarre a bolinha com o barbante e depois amarre a outra ponta do barbante no gargalo da garrafa. A quinta e última imagem apresenta um bilboquê feito com garrafa PET, já pronto, e o texto ao lado: 5. Seu bilboquê está pronto. É só brincar. Fim das imagens. Fonte/adaptação, São Paulo, SP. Secretaria de Educação. Cadernos de Apoio e Aprendizagem, Libras, primeiro ano, Secretaria Municipal de Educação, São Paulo. 2012, página 59. Atividade 20, mais adivinhas. Trilha de conhecimentos. Desvendar mistérios pode ser muito divertido. Vamos brincar de mais adivinhas? Convido você, junto com um familiar ou responsável, para este desafio. Boa sorte! Vamos praticar. Nas adivinhas a seguir, as respostas serão sempre o nome de um animal. Escreva a resposta certa. Vale pedir ajuda para seus responsáveis. Você poderá decorar essas adivinhas para brincar. 1. Acordo sempre primeiro. Sou o chefe do galinheiro. Ninguém dorme quando eu falo. Tenho crista. Sou o. Imagens. Fotografias coloridas. São 3 imagens que retratam animais. A primeira imagem, em plano geral, apresenta um galo ródea, com a crista bem vermelha, e as penas em tons de amarelo, vermelho e preto, tendo ao fundo construções e árvores. Fim das imagens. Primeiro ano, língua portuguesa, página 38. A segunda imagem, em detalhe, apresenta um peixe multicolorido em um fundo difuso, com formas coloridas de verde, laranja e azul. A terceira imagem, em detalhe, representa um coelho pequeno e amarelo sobre um apoio alaranjado. Fim das imagens. 2. Ando sempre molhadinho. Fora de água ninguém me deixe. Faço bolhas ao respirar. Adivinhe, eu sou o. 3. Tenho orelhas grandes e dentes afiados para comer as cenouras e os legumes achados. Eu sou o. Atividade 21. Brincadeiras daqui e dali. Trilha de conhecimentos. Muitas das nossas brincadeiras populares também são conhecidas em várias regiões do mundo e podem ter nomes diferentes. Vamos conhecer alguns. Vamos praticar. A. Peça ajuda para um familiar ou responsável e complete a tabela com os nomes das brincadeiras que você conhecer. B. Depois leia as palavras que escreveu para verificar se precisa acrescentar, tirar ou alterar alguma letra. Primeiro ano, língua portuguesa, página 39. Transformação da tabela em texto, uma tabela de brincadeiras. A primeira coluna apresenta as imagens de 4 brincadeiras. A segunda coluna os nomes de alguns lugares do mundo, a terceira coluna os nomes que essas brincadeiras recebem nos lugares indicados e a última coluna está vazia para ser completada com o nome que se conhece dessas brincadeiras. A primeira imagem retrata uma brincadeira na qual se utilizam mãos e barbante,
construindo formas com esse barbante. Ela apresenta em detalhe o barbante entre as mãos de uma criança formando uma figura geométrica e outra criança procurando passar o barbante para suas mãos. No Japão essa brincadeira tem o nome de ayatori. A segunda imagem retrata uma brincadeira com elástico de costura. Ela apresenta em detalhe as pernas de 3 crianças, 2 estão com o elástico ao redor das pernas formando um retângulo e a terceira está pulando dentro do retângulo formado pelo elástico. Ao fundo nota-se parte de uma casa. No continente africano essa brincadeira chama-se mete-mete. A terceira imagem retrata uma brincadeira que se joga pulando as casas de um diagrama desenhado no chão. Ela apresenta em detalhe 2 crianças, uma menina e um menino, que estão pulando sobre um desenho de retângulos numerados de 1 a 10, riscado de giz no chão. A menina é menor, com uma camiseta amarela, calça azul escuro e sandália rosa e se encontra saltando à frente de um menino de camiseta azul claro, calça marrom e tênis preto e branco. No Peru, essa brincadeira chama-se Maria Macaca. A quarta e última brincadeira retrata uma brincadeira que se joga com 5 pedrinhas ou saquinhos de areia. Ela apresenta, em detalhe, 5 saquinhos de tecido colorido, de uns 4 centímetros, com enchimento, sobre a palma da mão direita de uma pessoa, enquanto a outra mão se apoia sobre uma superfície clara. No continente africano, essa brincadeira é chamada de matacuzana. Atividade 22. Quem canta seus males espanta. Trilha de conhecimentos. As músicas nos acompanham em nosso dia a dia. Elas podem trazer informações importantes que nos fazem refletir. Cantar faz bem. Então, vamos cantar? Primeiro ano, língua portuguesa, página 40. Vamos praticar. Você conhece a música Criança Não Trabalha do grupo Palavra Cantada? Com a ajuda de um familiar ou responsável, leiam um trecho da música e conversem sobre ela. Imagem. Temos um trecho da música Criança Não Trabalha do grupo Palavra Cantada e ao redor desse trecho 3 imagens. No canto superior esquerdo temos a gravura de uma bicicleta vermelha. No canto inferior esquerdo, temos 6 lápis coloridos, laranja, verde, rosa, vermelho, amarelo e verde. No centro do lado direito temos um aviãozinho de brinquedo colorido. Fim da imagem. Criança não trabalha. Arnaldo Antunes Paulo Tatiti. Lápis, caderno, chiclete, peão, sol, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Criança não trabalha. Se puder, assista ao vídeo dessa música acessando o QR Code. Outra sugestão é gravar uma mensagem contando o que você achou sobre essa música e enviar para alguém que você goste. Vídeo, Palavra Cantada Criança Não Trabalha. https://youtube.b/LGD, maiúsculo, O, maiúsculo, X, maiúsculo, K, maiúsculo, S, maiúsculo, O, B, M, maiúsculo. Acesso em 8 de junho de 2020. Primeiro ano, língua portuguesa, página 41. Atividade 23, brincando com a história. Trilha de conhecimentos. Contos de repetição são histórias divertidas que geralmente têm uma frase ou situação que se repete pelo livro todo. Ler e ouvir esse tipo de história também pode se tornar uma grande brincadeira. Vamos praticar. Com a ajuda de algum familiar ou responsável, leia o texto e depois continue escrevendo a história, convidando mais 3 personagens de sua preferência para ir à sua festa. Não se esqueça de repetir os trechos acrescentando os personagens que você escolheu. Imagem, arte, capa do livro Bruxa, Venha à Minha Festa, de Arden Bruce, da editora Brink Book. É a imagem, em detalhe, do rosto, frontal, de uma bruxa com chapéu. Ela é extremamente velha, as bochechas vermelhas, um nariz avermelhado enorme com uma verruga na ponta, orelhas grandes e está com o olho esquerdo fechado enquanto o direito, muito azul, está voltado para o lado, tem um chapéu roxo, e as vestes verde. Fim da imagem. Bruxa,
por favor venha à minha festa. Bruxa, bruxa, por favor venha à minha festa. Obrigado, irei. Sim, se você convidar o gato. Gato, gato, por favor, venha à minha festa. Obrigado, irei. Sim, se você convidar o espantalho. Espantalho, espantalho, por favor, venha à minha festa. Obrigado, irei. Sim, se você convidar. Fonte, Bruce, Arden. Bruxa, bruxa, venha à minha festa. Ilustrações de Patty Ludlow. Tradução de Gilda de Aquino. São Paulo, Brinck Book, 1995. Primeiro ano. Língua portuguesa. Página 42. O livro Bruxa, bruxa, por favor venha à minha festa é parte do acervo da sala de leitura da sua escola, e você poderá ter acesso ao livro quando retornar às aulas. Atividade 24. Relembrando um conto. Trilha de conhecimentos. Você gosta de ouvir histórias? Vamos relembrar o conto, Os Três Porquinhos. Vamos praticar. Chame um familiar ou responsável para fazer essa atividade com você. Relembre o conto Os Três Porquinhos e conte oralmente. Não precisa escrever. Não se esqueça de falar sobre o lugar, as casinhas e as personagens. Imagens, arte, gravuras, em detalhe, retratando as casas do conto Os Três Porquinhos. A primeira é a imagem de uma casinha feita de palha com porta e janela, a segunda é uma casinha de madeira, 2 andares, com uma porta frontal, um detalhe em madeira trançada e uma janela no piso superior. A terceira e última, é uma casinha de tijolos com uma porta e uma janela no piso inferior, uma janela no piso superior e uma chaminé. Fim das imagens. Agora, leia as palavras e circule apenas as personagens que fazem parte dessa história: lobo, Gepeto, príncipe, porquinho, anões, sereia, bruxa. Primeiro ano. Língua portuguesa. Página 43. Atividade 25. Outros contos. Trilha de conhecimentos. Os contos tradicionais estão entre os preferidos das crianças. Aqui vamos recordar mais algumas dessas histórias. Vamos praticar. As histórias dos livros a seguir são bastante conhecidas. Ouça com atenção a descrição de suas capas, e anote os seus respectivos personagens. Arte, capas de 4 livros de histórias infantis. Ao lado esquerdo, de cima para baixo, a primeira apresenta a imagem da capa de Pinóquio, da editora Todo Livro, uma bancada de marceneiro com algumas ferramentas em um cesto de madeira, um livro sobre o qual se encontra um grilo de fraque, cartola e bengala e um boneco de madeira trajando camiseta verde, bermuda azul com suspensórios, chapéu de feltro roxo com uma pena azul do lado, um lenço vermelho ao pescoço, luvas brancas e sapatos marrons. Em frente à bancada um velhinho calvo e risonho, com um avental sobre a roupa azul e com o braço direito levantado enquanto olha para o boneco. A segunda apresenta a imagem da capa do livro João e o Pé do Feijão, reconto de Ruth Rocha, editora Salamandra, um menino pequeno, gordinho, um gorro sobre os cabelos pretos, em cima de um galho, muito alto, do qual se vê ao longe um castelo e as plantações muito abaixo. A terceira apresenta a imagem da capa do livro O Soldadinho de Chumbo de Ana On, editora FTD, um soldado trajando farda cinza e vermelha, chapéu cinza com detalhe vermelho, um fuzil na mão direita e sem a perna direita, ao seu lado uma bailarina em posição de dança, com trajes delicados, o cabelo preso, os braços para cima e a perna esquerda levantada, tendo ao fundo as torres de um palácio. A quarta apresenta a imagem da capa do livro João e Maria, recontado por Ruth Rocha, da editora Salamandra, 2 crianças, um menino de cabelos pretos, camiseta de mangas compridas listradas de preto e branco, uma bermuda azul e meias e sapatos marrons, ao seu lado uma menina de cabelos pretos, compridos e com um lenço de bolinhas sobre eles. Um vestido lilás sem mangas com 2 remendos e sapatos pretos, ambos estão caminhando, à noite, em direção a uma floresta. Ao lado direito, as palavras, de cima para baixo, bailarina, bruxa, gigante e Gepeto. Fim das imagens. Primeiro ano. Língua portuguesa. Página 44. Atividade 26.
criando e recontando histórias. Trilha de conhecimentos. A história dos três porquinhos é bastante antiga e por isso, ao longo do tempo foi ganhando várias versões. O livro Os 33 Porquinhos foi escrito por José Roberto Toreiro e Marcos Aurelius Pimenta, e o leitor pode reorganizar as tirinhas para modificar o final da história ou criar outras versões. Imagem. Arte. Capa do livro Os 33 Porquinhos, de José Roberto Toreiro e Marcos Aurelius Pimenta, da editora Companhia das Letrinhas, apresenta um fundo azul esverdeado, com bordas vermelhas e no centro o número 33 na cor vermelha. Em tamanho ampliado, em cima e por todos os lados encontram-se os desenhos de uma diversidade de porquinhos e porquinhas trajando roupas variadas e em ações diferentes. Na parte inferior do lado direito, um porquinho parecendo de verdade, de óculos e lendo um livro à frente, ao lado dele uma maçã mordida. Fim da imagem. Se puder, assista ao vídeo de uma entrevista com os autores, José Roberto Toreiro e Marcos Aurelius Pimenta, sobre o livro Os 33 Porquinhos. Vídeo, Os 33 Porquinhos, com os autores. Disponível em https://youtube.b/jcjjcm1chivu. Acesso em 8 de junho de 2020. Vamos praticar. Escolhemos uma das histórias do livro para vocês ouvirem. Pernildo pegou alguns caniços, fincou-os no chão e depois cobriu tudo com palha. Logo apareceu por ali o lobo faminto. O lobo deu um assoprão e a palhoça foi pelos ares. Desesperado, Pernildo correu para a casa do seu irmão Bisteco, que tinha feito a sua casa de madeira. Quando o lobo chegou ali, não teve dúvidas, estufou bem o peito e soprou com força. A cabana fez alguns estalos, assim cleque, mas ficou firme. O lobo não desistiu, soprou segunda vez com mais força, e aí não teve jeito, a casa veio abaixo. Então os porquinhos fugiram para a casa de Primeiro ano. Língua portuguesa. Página 45. Zé Toucinho que demorou um tempão para fazer sua casa com cimento e tijolos. Mas valeu a pena, porque ela ficou bem forte. Os dois porquinhos entraram na casa de Zé Toucinho gritando, socorro! Socorro! Logo depois chegou o lobo, que soprou uma, duas, três vezes. E nada. Então ele resolveu encher ainda mais o peito de ar para dar um super assopro. Mas aí ele encheu que nem um balão e explodiu. Pô! E os três porquinhos viveram felizes para sempre na casa de tijolos. José Roberto Toreiro e Marcos Aurelius Pimenta. Conversem sobre a história. Vocês conheciam essa história? Vocês gostaram? Quais as diferenças e as semelhanças entre a história dos três porquinhos que vocês já conheciam e essa que leram? B. Relembre e exponha oralmente, para um familiar ou responsável, a versão lida do livro Os 33 Porquinhos. C. Agora é a sua vez. Crie oralmente uma nova versão para esta história. Escolha alguém para recontar a história, modificando o nome dos porquinhos e o final dela. Se possível, peça para alguém gravar você recontando sua versão. Em seguida, ouça a gravação junto com um familiar ou responsável. Você pode inclusive compartilhar seu áudio com outras pessoas conhecidas. Dê um título para a sua história e faça uma ilustração bem bonita. Primeiro ano. Língua portuguesa. Página 46. Atividade 28. Escrevendo um bilhete. Trilha de conhecimentos. O conto dos três porquinhos é um dos mais conhecidos pelas crianças. Sabemos que os porquinhos gostam mesmo de brincar e não prestam atenção nos perigos que podem correr na floresta. Vamos praticar. Você acha que os três porquinhos correm perigo com as intenções do lobo mau? Ouça a seguir o bilhete que o lobo escreveu. Queridos porquinhos, podem brincar à vontade que não há nenhum perigo na floresta. Cuidarei de tudo para vocês. Abraços. Assinado Lobo Bom. Precisamos ajudar os porquinhos a se protegerem do lobo mal disfarçado. Escreva um bilhete avisando sobre os perigos que estão correndo na floresta e não se esqueça de assinar. B. Pense na mensagem que você quer enviar e tente escrever sozinho da melhor forma que puder. Depois, leia e faça os ajustes que achar necessário.
Primeiro ano, Língua Portuguesa, página 47. Atividade 29. Poesia é brincar com as palavras. Trilha de conhecimentos. No poema Convite, o autor José Paulo Paes diz que poesia é brincar com as palavras e faz um convite para o leitor entrar nessa grande brincadeira. Vamos praticar. Nessa atividade, você não precisará escrever. Solicite a um responsável ou familiar para ajudá-lo com a audiodescrição. Ouça a poesia e tente recitá-la de memória. Boa brincadeira! Primeiro ano, Língua Portuguesa, página 48. Convite. José Paulo Paes. Poesia é brincar com as palavras como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar se gastam. As palavras não, quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio que é água sempre nova. Como cada dia que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia. Imagem. Arte. Capa do livro Poemas para Brincar de José Paulo Paes, da editora Ática, apresenta os contornos de um peixe em verde escuro por entre o qual se pode ver as gravuras de um papel de parede que se encontra embaixo, num fundo amarelo. Fim da imagem. A poesia Convite está no livro Poemas para Brincar. Esse livro é parte do acervo da sala de leitura da sua escola e você poderá ter acesso a ele quando retornar às aulas. Paes, José Paulo. Poemas para Brincar. Ilustrações Luiz Maia. São Paulo, Ática, 2003. Atividade 30. Poeta Serelepe. Trilha de conhecimentos. Poesia é um tipo de texto que as crianças gostam muito. Nessa atividade, vamos analisar a capa de um livro que traz um menino poeta da periferia do município de São Paulo. Vamos praticar. O livro Menino Moleque Poeta Serelepe foi escrito por Rodrigo Ciríaco e traz a história do menino Lucas que extrapola sua imaginação ao pensar no cotidiano escolar. Primeiro ano, Língua Portuguesa, página 49. Observe a capa do livro e responda às questões a seguir. Imagem. Arte. Capa do livro, Menino Moleque Poeta Serelepe, de Rodrigo Ciríaco, da editora Nós, que apresenta, em detalhe, um menino negro, do qual se vê a boca aberta como se estivesse cantando, uma espécie de baqueta na mão direita, camiseta listrada de azul, passarinhos esvoaçando ao seu lado, círculos coloridos lembrando flores e frutos e cores fortes de vermelho e laranja saindo por trás do menino como se fossem labaredas de fogo. Fim da imagem. Na capa do livro, aparecem duas palavras em destaque. Escreva-as na linha abaixo. B. O que as duas palavras em destaque indicam. 1. Que o menino não gostava de estudar. 2. Que o menino era um poeta. 3. Que o menino era bagunceiro. C. O que a ilustração da capa faz você imaginar.